E aí, tudo bem com vocês? Aqui Davi Ascari para mais um vídeo para desafiar a sua mentalidade. Você já tentou terminar de ler um livro e não conseguiu? Você já tentou terminar de fazer um curso e não conseguiu concluir esse curso? Já tentou fazer uma tarefa e não finalizou? Sabe por que você não consegue finalizar as coisas? Porque você tem um recurso que é limitado e talvez você não tenha noção disso, então você não o usa com sabedoria. E hoje nós vamos falar disso, mas antes eu queria falar sobre um comentário que eu recebi no nosso canal, dizendo que estava demorando o nosso conteúdo para começar a sair em 2021. E eu fiquei feliz com isso, porque mostra que o nosso conteúdo tem sido relevante para a vida das pessoas. E essa é a nossa intenção. Mas eu vou compensá-los por essa demora. No dia 18 agora de janeiro, eu vou lançar para vocês uma série, é a primeira série do nosso canal, então se eu fosse você eu não perderia. E nessa série eu vou trazer para vocês ferramentas e dicas que vão mudar o seu 2021 se você aplicar. E o que eu quero fazer, um desafio com você, se você aplicar essas ferramentas de maneira disciplinada, eu quero dizer para você que você vai ter um resultado extraordinário. E eu quero que você me procure em dezembro de 2021, para você me dizer que você aplicou e que os resultados da sua vida mudaram em 2021 por causa da aplicação dessas ferramentas. Se eu fosse você, eu aplicaria, porque eu já apliquei e eu já experimentei várias vezes os resultados dessas ferramentas aplicadas na minha vida, ok? Mas vamos ao nosso tema de hoje. Então, você não consegue terminar as coisas, né? Na indústria a gente brinca às vezes que a pessoa não tem terminativa, sabe? Não consegue terminar o que começa. E sabe que isso pode estar relacionado à sua força de vontade? Muitas pessoas acreditam que a força de vontade é algo ilimitado, mas eu quero te dizer que tome cuidado com isso, porque isso não é cientificamente comprovado. Alguns pesquisadores, eles fizeram um teste com alguns alunos. Eles pegaram uns alunos e eles mediram o nível de açúcar que eles tinham no sangue e eles aplicaram uma atividade que exigia força de vontade para executar, e para outros alunos uma atividade mas que não exigia força de vontade. E o que aconteceu? Os alunos que exerceram força de vontade, eles tiveram uma redução muito perceptível no seu nível de açúcar do sangue. A partir disso, os pesquisadores fizeram um novo experimento. Eles aplicaram uma atividade para um grupo de pessoas e para esse grupo agora a atividade exigia força de vontade. Logo depois que eles terminaram essa atividade, eles ofereceram uma limonada, só que eles dividiram a limonada em dois perfis ou em dois grupos, uma limonada com açúcar e uma limonada placebo que não tinha açúcar. Essas pessoas tomaram essa limonada e foram fazer um teste. Quando terminaram o teste, as pessoas que tomaram uma limonada com açúcar, elas tiveram 50% mais de acerto do que as pessoas que tomaram uma limonada sem açúcar. Então isso mostra que quando nós exercemos a força de vontade, a nossa energia ela reduz. Então eu quero te dizer que talvez você não tenha percebido isso ainda, mas a sua força de vontade ela termina. Então por que não usar ela com sabedoria? Se você olha para a Bíblia, você vê Deus fazendo a terra ou toda a criação em 6 dias. E o 7º dia ele dá para o descanso. Por que o descanso? Porque nós precisamos recuperar as nossas energias. Nós precisamos de uma alimentação saudável e precisamos do descanso. Atletas de alta performance dizem que o descanso é parte do treinamento. Então, se eu fosse você, eu consideraria isso e perceberia isso na minha vida. E qual que é a dica que eu quero dar para vocês que vai ajudar a vocês a terminarem as coisas? Eu, alguns dias atrás, gravei um vídeo mostrando o princípio de Pareto, onde mostra uma estratégia de priorização de atividades, o que é muito interessante. Se você não viu esse vídeo, veja esse vídeo. E o que acontece? Quando você aplica a sua força de vontade naquelas atividades que são as principais atividades, os seus resultados eles se tornam muito melhores. Então os pesquisadores, o que eles recomendam? Que se você tem atividades que são as principais atividades para o seu resultado
na empresa, que são as principais atividades para o resultado pessoal, para o seu resultado pessoal, para o seu resultado nos estudos, eles dizem que essa tem que ser a primeira atividade do dia. Se você tem atividades que elas são prioridade no seu estudo, que são prioridades no seu trabalho, essas atividades elas devem ser priorizadas como as primeiras atividades do seu dia, porque é onde o seu nível de energia, o seu nível de vontade, de força de vontade, ele está mais elevado. Então, talvez você não esteja conseguindo terminar algumas coisas porque você deixa para ler o livro na última hora do dia, onde você não tem mais força. E aí um dia você lê, no outro também, mas no outro você não lê, não tem forças para ler. Então, se eu fosse você, eu faria as atividades que vão gerar mais resultado para a minha vida como primeiras atividades no seu dia. Ok? Essa é a dica de hoje, esse foi o desafio da sua mentalidade, espero que você reflita sobre isso e que você gere mudanças, ok? Nós nos vemos e vamos continuar, um abraço!